Olá, está começando mais um Sala 221. Veja agora os assuntos de hoje. Saiba quais são as principais causas do aumento do turismo em João Pessoa. O que foi a Booking perceber que havia essa predileção por João Pessoa? Tem também informações sobre um programa cultural que atrai visitantes ao centro de João Pessoa. E quais são os cuidados com a alimentação vegana? Mas é necessário que tenha um acompanhamento nutricional para que exista um acompanhamento dessa adequação de nutrientes. E vamos explicar por que os jogadores estrangeiros têm escolhido os times da Paraíba. Eu não pensei duas vezes, né? Porque eu vi que era o maior da Paraíba, era um time que tem um time de massa, com uma torcida grandiosa. O Sala 221 começa agora. Hoje, o Sala 221 começa falando sobre o turismo em João Pessoa. A repórter Monalisa Guiar conta o motivo do aumento da procura pela cidade. Uma pesquisa realizada pelo Booking indicou que a Paraíba tem sido um dos estados mais procurados pelos turistas, tendo um crescimento de 2% para 7% ainda este ano. João Pessoa fica atrás apenas de Sanya, na China, e Trieste, na Itália. O mundo inteiro está de olho na gente. A pesquisa foi conduzida com 27 mil pessoas em 33 países. E é por isso que eu trouxe o professor de Turismo e Jornalismo aqui da UFPB, André Piva, para conversar um pouco com a gente. Professor, nos indica o que é que está acontecendo, que tem tanta gente vindo para cá. O que foi a Booking perceber que havia essa predileção por João Pessoa? Certamente foi pelas redes sociais, porque isso significa que João Pessoa, o turismo pessoense, passou a ser pauta de uma infinidade de mídias, de peças jornalísticos, publicitárias, que tematizaram João Pessoa. João Pessoa chegou no lado prático, chegou um momento, vamos dizer, de 10 anos atrás, por aí, que as políticas públicas governamentais entenderam, isso daí a gente sempre soube, que o produto mais fácil de você conseguir o desenvolvimento econômico da cidade seria o turismo, porque é aquilo que está pronto, aquilo que você não precisa investir muito. E para as agências de Recife, Natal, por exemplo, dá mais lucro, é mais caro vender um roteiro para João Pessoa do que você vender um roteiro para dentro da cidade. Aí as pessoas vinham para João Pessoa, de Recife, de Natal, viam que a cidade é bonita, que tem praias maravilhosas, né? Tem chamarizes muito diferenciados, né? Dois grandes produtos. Tambaba, que está no imaginário de muita gente, independentemente de ir ou não, na parte naturista, e o pôr do sol do Jacaré. Não fosse isso, teve uma tal de Juliette, que foi decisiva. Eu não digo o melhor lugar do mundo, mas eu digo um dos mais bonitos do mundo, com certeza. É muito lindo, muita beleza natural, muito verde. João Pessoa é uma das cidades mais verdes do Brasil. É limpa, é relativamente tranquila. O povo é muito carinhoso, assim. Em quantos milhões de votos ela teve? Para quantos milhões de pessoas ela mostrou que a Paraíba era linda e maravilhosa? Entre nos youtubers sobre a Paraíba e coloca Praia de Tambaba. Coloca Pôr do Sol do Jacaré. Você não consegue contar quantos youtubers estão falando de Tambaba. E vai ver quantas visualizações. São coisas que atraem o imaginário das pessoas. E aí é uma bola de neve. É uma rede comunicacional que fica cada vez mais larga, né? Aí o turista vem mesmo.
Pessoa, eu queria destacar que o senhor tem um site, né, repleto de informações sobre a cultura aqui do nosso estado. Conta aqui para quem ficou em casa e está interessado. Conta sobre ele aí. Nós somos a maior enciclopédia digital do país sobre uma cultura regional. Não por coincidência, sobre a cultura paraibana. E reforçando, o portal é paraibacriativa.com.br. Segundo a empresa paraibana de turismo, PB Tour, a quantidade de turistas estrangeiros também vem aumentando em toda a Paraíba. Esse outro assunto também tem a ver com turismo e com música, arte e cultura. Você já pensou em encontrar tudo isso num só lugar? Eu fui até o Centro Cultural São Francisco conhecer um projeto que tem atraído a atenção de muita gente. O projeto é promovido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, Turismo e Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O projeto traz músicas instrumentais e canto operístico para todos nós pessoenses e turistas. Olha, o projeto ele começou devagar, fomos conquistando o público aos poucos, e uma coisa que foi muito bom observar é que as pessoas, à medida que tomaram conhecimento do projeto, passaram a vir. Então, hoje a gente conta com um público bem diversificado, tanto na faixa etária, como morador e turista. Então, são públicos diferentes que frequentam o projeto. Olha, a gente está contribuindo bastante, trazendo o público num horário que às vezes até é um horário que as pessoas não veem muito, né? Que é a partir das 5 horas da tarde, vindo visitar aqui o Centro Cultural, e aí acaba também visitando todo o centro aqui, né? A parte das igrejas, a Duque de Caxias, Visconde de Pelota, tudo, né? E a gente está o quê? Oferecendo ópera, oferecendo música vocal, música orquestral, né? De qualidade para o público. O Grupo Curta Ópera contribui trazendo muita música de qualidade. Aqui, João Pessoa é um centro cultural. Nós temos na universidade uma grande produção, né, de música clássica, de música erudita, tanto de instrumentistas quanto de cantores. E é também uma valorização dessa arte. Então, é a união deste lugar, que é um centro cultural já consagrado aqui no nosso estado, né? Um local belíssimo, um local que tem grandes concertos, e nós estamos aqui toda semana fazendo música, não só para turistas, mas também para pessoas locais, né? Mostrando uma cultura diferenciada que não está tanto nas mídias, mas que tem encantado o público e tem nos engrandecido bastante enquanto grupo. Você pode conferir a apresentação da Big Band Rubacão Jazz, uma Big Band formada por alunos da Universidade Federal da Paraíba para contribuir com a música paraibana, brasileira e internacional que vai do frevo ao jazz. O Sala 221 vai para um pequeno intervalo. Fica ligado que já já tem mais. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre a alimentação vegana e também os desafios de ser um estrangeiro no futebol paraibano. A Universidade Federal da Paraíba é motivo de orgulho para toda a comunidade, formada por mais de 50 mil pessoas. Uma instituição que contribui para o desenvolvimento da sociedade por meio de uma educação pública, inclusiva e inovadora. Instituição que preserva a cultura paraibana e cresce em harmonia e respeito à natureza, valorizando a própria história. Somos a UFPB. Estamos de volta. Muita gente tem optado pela alimentação vegana. Mas você sabe quais os cuidados devem ser tomados ao escolher esse tipo de dieta? É o que vamos descobrir agora com a repórter Maria Rodrigues. A dieta à base de plantas ainda gera muitas dúvidas. Então a gente quer saber,
Será que a dieta vegana supre todos os nutrientes do nosso corpo? E na hora de fazer a dieta, quais são os cuidados de uma pessoa que segue esta dieta precisa ter? Estamos aqui com a Raquel Lima, ela é nutricionista e vai tirar essas nossas dúvidas sobre a dieta vegana. Bom, gente, a dieta vegana ela é uma dieta que pode ser fácil de ser seguida e consegue sim ter aporte nutricional dentro de uma dieta vegana. Mas é necessário que tenha um acompanhamento nutricional para que exista um acompanhamento dessa adequação de nutrientes. Recomenda-se geralmente a suplementação da vitamina B12, ômega 3 e a vitamina D, para que consiga ter adequação nutricional. No mais, uma alimentação rica em cereais, fibras, vegetais em geral, tem que ter uma alimentação muito colorida para ter esse aporte nutricional adequado. E a gente quer saber, é possível fazer essa dieta sem um acompanhamento, sem um planejamento? É possível sim. No entanto, há riscos de percas nutricionais, de não chegar na adequação nutricional, né, dos micronutrientes que a gente precisa na dieta. Né? Então a gente recomenda que tenha um acompanhamento para que não haja problemas relacionados à saúde por deficiência nutricional. Então, procurem um acompanhamento. É sempre bom lembrar que a dieta vegana pode sim ser uma boa escolha quando feita com muito cuidado e atenção às taxas e aos seus nutrientes. Maria Rodrigues para o Sala 221. Agora vamos falar de esporte. O futebol brasileiro tem recebido cada vez mais jogadores estrangeiros e aqui na Paraíba não é diferente. Mas o que tem atraído esses atletas para cá? E quem responde essa pergunta é o repórter Pedro Quaresma. Ao todo, foram 6 atletas com nacionalidades diferentes que atuaram no Campeonato Paraibano 2025. São eles, no Autosport, Rafael de la Souza, israelense, no Campinense, Luiz Dário, colombiano, no Nacional de Patos, o argentino Kevin Lacina, na Picuense foram 2 atletas, o goleiro sérvio Nicola Perit e Embana, que nasceu em Guiné-Bissau, e no Botafogo da Paraíba, Paul Henri, camaronês. Eu não pensei 2 vezes, né, porque eu vi que era o maior da Paraíba, era um time que tem um time de massa, uma torcida grandiosa, para mim era um salto na minha carreira, então nem pensei 2 vezes. Vendo pelo lado da cidade também, que é uma cidade maravilhosa, né, que é uma cidade turística, é bom de morar aqui. É evidente o aumento de jogadores estrangeiros no futebol paraibano, mas qual a explicação para a contratação dos gringos? Isso para nível de campeonato paraibano, né? Acho que é muita questão técnica realmente, como acontece com jogadores de qualquer nacionalidade, porque jogadores que não se dão bem no Campeonato Paulista, por exemplo, pegar o maior exemplo, vão tentar mercados em outras periferias, né, do futebol. E aí a Paraíba paga muito bem, inclusive os times da Paraíba pagam muito bem, e aí acabam atraindo esse tipo de jogador. E qual é a principal dificuldade de morar tão distante da sua cidade natal? Familiares que estão lá ainda, qual a principal dificuldade? Saudades. Dos irmãos, principalmente a saudade, né? Não poder conviver com eles no dia a dia, vendo meu sobrinho crescer, às vezes as pessoas nascem, morrem, e a gente não está perto aí para dar um apoio moral, ficar longe, ficar triste. No dia 4 de janeiro, Paul Henri foi vítima de injúria racial através de uma das suas redes sociais, logo após a vitória do Botafogo contra o Maranhão pela pré-Copa do Nordeste. Aparentemente, as ofensas vieram de um torcedor do próprio Belo. Como é que eu recebi a mensagem? Estava com minha esposa, né? A gente viu junto. Eu costumo rir da situação, né? Mas é intrigante, é muito... Na hora aí, você se sente desafiado, de alguma forma, né? E ela me falou na hora, não liga, porque não é o primeiro, né? Eu nem quis levar isso a público. Botafogo da Paraíba emitiu uma nota logo após o caso, repudiando o fato. Abre aspas. O Botafogo Futebol Clube repudia de forma veemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Paul Henri na noite do último sábado, após a vitória sobre o Maranhão no estádio Almeidão. O clube dará total suporte ao atleta Paul Henri e reitera mais uma vez repúdio a todo e qualquer ato de discriminação. Fecha aspas. Foi no meu celular, não foi alguém do meu trabalho. Se fosse aqui dentro, seria diferente, né? Que é alguém que eu vou ter que conviver no dia a dia, todo dia. E além disso, o clube pune essas pessoas. Paul Henri deixou agora em abril o time do Botafogo com o fim do campeonato paraibano. Essa saída não teve a ver com a denúncia, mas a gente aproveita para dizer que nós também repudiamos o que aconteceu com o jogador. Para denunciar um crime de injúria racial, você pode ir a uma delegacia de polícia, ligar para o 190 da Polícia Militar ou denunciar pela plataforma Fala BR.
Esta edição do Sala 221 vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Acompanhe a gente em nossas redes sociais. Tchau! Tchau!